Olá, no programa de hoje, os recentes desdobramentos dos ataques à democracia. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, de militares e de integrantes de seu governo em investigações sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022. A revelação sobre o plano para matar o presidente e vice-eleitos, Lula e Alckmin, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Os impactos da delação do tenente-coronel Mauro Cid, as repercussões no Congresso e o que pode vir pela frente na esfera judicial. Eu converso com a cientista política e pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Carolina Botelho. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Carolina. É um prazer recebê-la. Eu que agradeço. Muito obrigada de novo pelo espaço. Prazer falar com vocês de novo. Carolina, a PF diz no inquérito em curso ter indícios da anuência de Bolsonaro a um plano de militares para assassinar a chapa presidencial eleita em 2022 e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como essa informação pesa na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e pode redirecionar até mesmo o cenário político? Bom, assim, juridicamente eu não sou nada apropriada para falar, porque não é a minha área, mas assim, digamos que politicamente a gente encontra um timing mais adequado para tentar fazer com que o Bolsonaro sofra a pressão política dos atos que têm sido registrados e comprovados, enfim, têm sido demonstrados pelas instituições políticas, né? A PF parece que fez um relatório bastante robusto e aquelas dúvidas políticas, né, digamos assim, que pairavam no ar se Bolsonaro continuaria ou não sendo uma possibilidade, né, de candidatura em 2026, isso parece ser a pá de cal. Não só pela gravidade do teor que a gente já sabia das tentativas da influência e da participação dele na tentativa de golpe de Estado no Brasil, mas piorando, escalando de uma maneira assim, bastante preocupante na possibilidade de participação dele no plano de assassinato do presidente, do vice e do ministro do Supremo. Então, assim, se havia alguma possibilidade política de se discutir uma determinada anistia, que é o que estava se pretendendo, né, a quem participou, aos grupos que participaram, incluindo o ex-presidente, com a contundência dessas denúncias, esse plano parece bastante distante e quase que impossível. Então, esse indiciamento do ex-presidente, né, e de outras 36 pessoas pela Polícia Federal, ele vem em um momento em que a polarização ainda está latente na nossa sociedade. Você acha que tem impacto algum também significativo nisso, assim, em acirrar ou arrefecer a polarização? Olha, essa é uma pergunta importante e que tem que ser feita e refeita pelos os especialistas que têm analisado a cena política. Eu, particularmente, óbvio que a gente precisa ver pesquisas e como é que está o comportamento da população, dos eleitores, mas embora essa última denúncia, né, sobre a participação no plano de assassinato seja de uma gravidade assim, ainda maior que a do golpe de Estado, que a gente está tratando de morte de pessoas, né, e mais ainda de autoridades políticas democraticamente eleitas e um ministro do Supremo, eu penso assim que já houve denúncias graves, muito graves, para parte de um grupo, um segmento do eleitorado, ter já debandado, né, daquilo que a gente tem chamado de bolsonarismo na ciência política. Então, assim, desde a pandemia e das ameaças que Bolsonaro e seus pares têm feito às instituições públicas e políticas, esse grupo se mantém ainda muito coeso, com pouca desarticulação, né? A adesão ao bolsonarismo, ela permaneceu forte durante todo o governo e no final do governo, mesmo diante de denúncias de participação bastante graves do ex-presidente na tentativa de golpe.
Escalando, obviamente, com essas recentes, a gente pode até fazer uma estimativa de que uma parte da população mais humanizada, digamos assim, né, tenda a reverter essa adesão. Mas eu não acredito que vai ser a maioria. Acho que a gente já teve questões graves demais, se a gente lembrar, a gente teve mais de 700 mil mortos na pandemia e a base do governo e a base de apoio ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, continuou bastante alta. Então, assim, eu não sou otimista em relação a isso. O ex-presidente reagiu, né, a esse indiciamento, acusando o ministro Alexandre de Moraes de concentrar poderes excessivos nos inquéritos e de persegui-lo por motivações políticas. Bolsonaro também nega qualquer aval a golpe ou assassinato de adversários. Como que você vê essa narrativa? A mesma que ele tenta construir desde o seu governo. A gente viu o Bolsonaro em 2020, em frente ao, se eu não me engano, 2020, em frente ao quartel do Exército, pregando o golpe de Estado. E não foi a primeira nem a última vez. A carreira política dele foi pregando e exaltando o golpe de Estado, né? E ameaçando, dizendo que se eleito um dia, enfim, se fosse presidente, faria tudo isso que a gente tem visto no relatório da PF. Então, assim, na questão jurídica, me parece que os juristas estão dizendo que o que ele está falando é mais uma das fake news do seu ideário, né, e da sua comunicação política. Portanto, eu chamo a atenção para isso. Isso é uma forma dele se comunicar politicamente com o grupo dele e para construir um tipo de justificativa ou narrativa, como eles gostam de falar, de que ele não tem nada a ver. Mas, assim, me parece que não só o documento da PF, mas tudo que a gente viu como sociedade na imprensa, de imagens, de áudios, enfim, de tudo, a gente vê que a participação dele foi muito, muito forte, né? Não só na verbalização da pregação, mas como organizador e estimulador de parte da sociedade civil que se viu engajada e bastante assim à vontade para acampar em frente ao quartel, para manifestar de forma bastante violenta nas ruas contra opositores políticos. Então, assim, tirar agora a sua responsabilidade é como se ele quisesse que nós, né, parte da sociedade humanizada e atenta, esquecêssemos os últimos, pelo menos, 5 anos, né? Não vamos falar nem dele como vereador, que já vinha pregando desde dele como vereador e depois como deputado federal. Então, assim, se a gente pegar os últimos 5 anos, a gente deveria esquecer tudo para acreditar que isso é tudo uma peça do ministro Alexandre de Moraes. Não é bem assim. No início da nossa conversa, Carolina, você já pontuou, né, que os planos declarados do ex-presidente aí de reaver seus direitos políticos ficam aí cada vez mais improváveis. E é fato que trata-se do terceiro indiciamento do qual Bolsonaro é alvo. A Polícia Federal já fez o mesmo com o ex-presidente nos casos da falsificação de cartões de vacina de Covid-19 e da apropriação indevida de joias recebidas de autoridades estrangeiras. Com essa situação jurídica dele cada vez mais complicada, é possível a gente antever aí uma disputa por um espólio do bolsonarismo se intensificando entre forças de direita no país? Então, esse é um ponto importante desse que é um outro lado desses acontecimentos. Uma vez Bolsonaro fora, a gente vai ter uma lacuna para preencher de um grupo de um político de extrema direita que responda aos anseios desses eleitores, né, que aderem ao bolsonarismo. E esse é o grande X da questão. Como a gente não tem vácuo na política, isso tende a ser preenchido rapidamente. Não à toa a gente já vê alguns atores políticos se movimentando em torno desse espólio, né? Quem é que vai ficar, quem vai ser o detentor desse espólio, a gente ainda não consegue saber, mas a gente sabe que tem gente já trabalhando e se comunicando politicamente para se apropriar dessa lacuna, né? Então, assim, nos próximos, enfim, essa próxima temporada, porque é como se a gente tivesse já muito claramente o que vai acontecer com o Bolsonaro, né, diante de tanta evidência da Polícia Federal, enfim, jurídica, e os próximos passos para a gente analisar a cena política agora é ver quem vai ser o detentor, né, e articulador para trazer para si esse espaço que vai ser deixado por ele.
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, já se coloca, né, como candidato à presidência da República, diz que não vai abrir mão dessa condição. Temos o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sempre especulado também no Republicanos. Romeu Zema, de Minas Gerais, também, né, faz algum movimento nesse sentido. E ainda a figura de Pablo Marçal, que surgiu na última eleição, aí, provocando fraturas, né, nesse eleitorado de direita. Deve girar em torno desses nomes? Pode alguém, de repente, da própria família Bolsonaro assumir esse espólio? Como é que você vê as possibilidades? É assim, difícil responder essas questões. Desses quatro, eu acho que eu estou contigo e acredito que esses estão se movimentando mais, com mais assim, especialmente o Caiado, o Tarcísio e o Zema? Enfim, e o Zema, mas assim, com um pouco protagonismo do Zema, porque teve uma participação nos últimos anos, enfim, nessa última temporada da nossa política, um pouco menos proeminente. Mas, assim, digamos que o Tarcísio enfim, eu estou esquecendo. E o Caiado têm sido mais protagonistas nessas questões, né? Com assim, um pouco de mais protagonismo do governador Tarcísio, que foi, inclusive, ministro do governo Bolsonaro. Pablo Marçal também é uma incógnita, então não sei se ele tem o vigor para uma eleição nacional. Digamos que é de interesse, me parece que é de interesse dele, mas eu não sei como é que vai prosseguir daqui em diante, porque também está envolvido em questões jurídicas. São então, perfis muito diferentes do ex-presidente, na sua visão? Não, assim, por um simples, tem um ponto em comum a todos eles, que é o que mais preocupa, de certa forma, como analista. De alguma forma, esses quatro nomes, eles não se opuseram às práticas do Bolsonaro, às práticas, digamos assim, mais graves em relação às nossas instituições públicas e às nossas instituições políticas. Até aos 45 do segundo tempo, o Tarcísio não tinha falado nada, mas há pouco tempo tuitou, né, fez uma postagem defendendo o Bolsonaro e dizendo que ainda estava com ele. Mirando, ele sabe exatamente o que está acontecendo juridicamente com o ex-presidente, mas ele está mirando exatamente nesse espólio que a gente estava conversando. Então, assim, esses quatro candidatos, eu diria que eles não se opuseram e nem enfrentaram o que veio de pior de Bolsonaro, do bolsonarismo. Eles naturalizaram o comportamento político do Bolsonaro como se fosse aceitável, democrático e que a sociedade deveria aceitar. Então, embora há perfis diferentes entre eles em várias matérias, nessa matéria, que é uma matéria importante do debate público atual, esses grupos estiveram bastante colados e protegendo, de certa forma, Bolsonaro e o bolsonarismo. Entre as autoridades recém-indiciadas, Carolina, também estão os generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno. Qual é o simbolismo, né, para a história política brasileira de militares de alta patente terem de responder diretamente por uma tentativa de golpe de Estado? Eu diria que é um fato inédito desde a redemocratização, quando esses grupos militares eles foram anistiados e de alguma forma, isentamos como sociedade suas responsabilidades dos crimes praticados na ditadura militar. Né? E assim, inocentado e muitas vezes beneficiado, porque continuaram com seus proventos, continuaram gerando pensões para suas filhas, continuaram tendo as regalias que o espaço militar, a vida militar consegue provê-los. Né? Então, assim, quando a gente vê o inquérito da contundência que a gente está vendo, rolando pessoas de uma casta, digamos assim, militar bastante alta, né, uma hierarquia bastante alta, com consequências graves, desde prisões até retiradas de benefícios, né, de proventos, isso é uma coisa inédita no Brasil e assim eu olho com muitos bons olhos. É bem-vinda porque a gente, de certa forma, a gente recupera aquilo que a gente não fez na redemocratização e tenta, de alguma forma, passar limpo, ainda que sejam 40 anos depois,
há uma falha nossa como sociedade de responder à sociedade, né, sobre os crimes da ditadura e sobre aquilo que pode acontecer quando você protege grupos, corporações que praticam crime em ambiente do Estado contra a sua própria população. O Tenente-Coronel Mauro Cid prestou um novo depoimento ao ministro Alexandre de Moraes nos últimos dias. Essa delação, será que ainda pode render mais desdobramentos? Será que já vimos tudo dela? Pois é, eu estou com a mesma dúvida que você, como cidadã. Quero muito saber o teor desse relatório. Que eu tenho visto na imprensa que parece que sim, mas assim, estou vendo, né? A gente tem que confirmar olhando, então não posso dizer isso para você. A gravidade desse documento é tão grande que, de fato, os atores vão se movimentar em suas próprias defesas. Então, não acho que vamos passar por períodos calmos, né? Daqui em diante, o relatório é feito e a justiça vai andar tranquilamente, como se fosse um processo diferente. Não, eu acho que são acusações graves, são elementos graves, são questões muito importantes para as instituições brasileiras e os envolvidos, de certa forma, em sua própria defesa vão ter que se movimentar. Então, eu não vejo período de calmaria, né? Qualquer novidade não vai ser surpreendente, digamos assim. Professor Francisco Carlos Teixeira, da UFRJ, um especialista em Forças Armadas, defendeu em uma recente entrevista ao UOL, Carolina, que uma reforma de estrutura de governança militar se faz urgente no país. Para ele, isso implicaria em acabar com forças especiais do Exército, chamados Kids Pretos, dissolver o Estado-Maior e modificar até mesmo o sistema de ensino das corporações. Você compartilha dessa visão? O professor Francisco Carlos é um especialista no tema e claro, assim, ele sabe muito bem o que ele está falando. Qualquer coisa que eu falar aqui pode ser só para ressaltar mais as questões que ele trouxe para vocês. Mas, assim, concordo com ele, concordo especialmente nas escolas militares, nas formações das escolas militares. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, e não só de hoje, né? Porque apartamos esse grupo da sociedade, né, do resto da sociedade. Nós temos militares que precisam fazer todas as disciplinas, por exemplo, separados das universidades comuns ou das escolas comuns. Isso é uma questão que a sociedade tem que fazer, né? Isso é uma decisão coletiva, porque a manifestação ou a consequência desse alijamento desse grupo, ela é para toda a sociedade. Então, eu faço perguntas do tipo, bom, se eles precisam aprender português, matemática, enfim, várias outras coisas que não sejam mais técnicas, como, sei lá, atirar, ou estratégias militares um pouco mais específicas que não são colocadas nas nossas universidades, por que a gente alija esses grupos, né? E não utiliza a própria estrutura das universidades que a gente tem, estaduais e federais, para misturar esse grupo, né? Eles não devem ser tratados como uma casta afastada, ele faz parte do Estado brasileiro, eles são pessoas que deveriam ter uma formação condizente com aquilo que a gente entende como respeitar a democracia e as instituições políticas. Então, assim, eu concordo com o professor Francisco Carlos, eu acho que algumas mudanças profundas deveriam haver, não sei se a gente vai ter força política para isso, para tentar mudar esse status quo, porque é uma corporação muito forte, inclusive politicamente, ou principalmente politicamente, mas essas mudanças seriam muito bem-vindas, a começar, a meu ver, pelas escolas de formação. Não há por que a sociedade financiar entidades tão caras para toda a sociedade, quando a gente vai comparar o gasto per capita, e tratar de colocá-las numa situação quase que isolada do resto do mundo, isolada das evidências históricas. Eu acho que tem que trazer essas pessoas para a gente e para o convívio da coletividade, porque eles são parte da coletividade. Eles não são castos nem grupos especiais melhores e com detentores de conhecimento
que o resto da sociedade não tem. Houve ainda no dia 13 deste mês uma tentativa, Carolina, de ataque à bomba no STF, né, que terminou com o autoextermínio do autor. No Congresso, há uma tentativa de anistia almejada pelo PL, né, sobretudo, para os condenados pelos ataques aos poderes de 8 de janeiro. Isso colocado, inclusive, no rol de negociações em torno da sucessão da presidência da Câmara. É algo que também tende a ser enterrado daqui para frente? Qual que é a sua impressão, essa pauta? Eu acho que o timing político agora perdeu-se com essas últimas denúncias e com esse caso, que assim, as coisas acontecem de tão forma, com tanta frequência e gravidade que eu havia até esquecido disso. Mas, assim, eu não vejo possibilidade, e não só eu, mas eu vejo outros analistas falando, de uma rediscussão ou trazer essa discussão para a questão da anistia das pessoas envolvidas na tentativa de golpe em 8 de janeiro. Então, assim, e pelo que eu estou observando, com a publicização do relatório da PF, né, que parece estar na mão do ministro Alexandre de Moraes, as denúncias são tão graves e tão contundentes quanto a gente tem ouvido falar. Né? Então, vai ter uma coisa formal, um material já formalizado, que vai dificultar bastante uma tentativa de anistiar quem tentou dar golpe de Estado no Brasil. Além do plano, né, para matar autoridades, que a gente já abordou bastante aqui na entrevista, tem outros assuntos relevantes no Congresso. A Câmara aprovou nos últimos dias o projeto de lei que define novas regras para o uso das emendas parlamentares, né, com o objetivo ali de encerrar o impasse com o Judiciário sobre o pagamento desses recursos que estavam bloqueados desde agosto, né, por falta de transparência. Como que isso deve impactar, a seu ver, a relação do Planalto com os parlamentares? O texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente, né? Se é um ponto aí que pode ser pacificado a partir de agora. Esse é uma outra crise que a gente tem no meio de tantas outras, né? Eu não sei, eu acho que vai depender de como está a interação do Executivo com o Congresso, né? A gente viu que as coisas não estão passando de forma muito fácil desde a entrada do governo Lula, embora ele tenha feito conquistas bastante assim, importantes, né? Já vista a própria reforma tributária e outras questões. Então, assim, isso é uma negociação muito fina e o governo o tempo todo está tentando dialogar da melhor forma com o Congresso para poder fazer avançar suas agendas. Então, assim, mas essa coalizão do governo Lula, né, com o Congresso, assim, tem uma tentativa de estabelecer uma relação como ele já teve em outros governos, ainda é uma questão a ser, assim, debatida e de exercício permanente, né? Não está fácil e não está fácil por uma série de condições. Então, assim, acho que vai depender muito como é que está esse afinamento da relação executivo-legislativo. O governo enfrenta também, nesse momento, o desafio de fechar o pacote de ajuste fiscal para ser encaminhado ao Congresso. A expectativa é por um plano de contingência, né, da ordem de 70 bilhões de reais para os anos de 2025 e 2026. Por que esse desenho, Carolina, se torna tão complexo, né, de onde cortar e o que ele indica para as perspectivas do segundo biênio da gestão Lula? É difícil cortar gastos e porque você está tratando... quando são gastos muito difusos, você tende a cortar de mais facilmente. Nesse caso, você corta em algumas áreas e cujas áreas, assim, têm lideranças políticas que se beneficiariam dela com mais recursos. Então, assim, mas isso é um problema de todo o governo, não é um problema de agora do governo Lula, né? Enxugar gastos em democracias é um problema para qualquer governo. Então, assim, é estabelecer a comunicação com o Congresso e tentar fazer valer aquela agenda do Executivo. O governo está trabalhando para isso, não à toa a gente tem visto o próprio ministro Haddad com muitas conquistas, avançando, né, nessas questões, inclusive colocou, assim, nos últimos anos a gente viu o governo Bolsonaro conceder qualquer tipo de alívio e benefício aos militares. Ele conseguiu, nesse momento de crise, inclusive com a instituição, a tentar diminuir recursos, né, o orçamento deles. Então, são conquistas que estão sendo feitas no dia a dia,
mas que fazem parte das democracias, né? E são negociações necessárias e que, assim, dependendo do nível de diálogo e da força política do executivo em relação ao Congresso, ele vai conquistando esses espaços. Então, assim, a minha expectativa é que isso se avance, eu acho que tem avançado positivamente e para viabilizar o próprio governo, né, no sentido de recursos, né, para ele ter em mãos e tentar usar a seu favor e para fazer valer a sua agenda. Então, assim, digamos que nada novo no fronte e as conquistas do governo nesse campo têm sido bem sucedidas. Ainda, né, em relação a essa política econômica, tem uma impressão de alguns analistas de que o governo ainda não consegue consolidar junto à população uma sensação real de melhora da economia lá na ponta do consumo. Você percebe que esse ainda é de fato um desafio e se ele pode impactar, né, em humores eleitorais no cenário de daqui 2 anos? Esse é o ponto, assim, tem muitos pontos importantes, a gente não passa por um momento politicamente calmo, né? E não é de agora. Mas eu elegeria esse como um dos principais pontos. Assim, embora a inflação baixando, o desemprego baixando, o poder de compra de alguma forma aumentando, a percepção de parte do eleitorado ainda é muito ruim, desaprovando o governo. Isso é uma incógnita, né? E alguns falam que é a questão da comunicação, outros falam que, enfim, a gente custo tem de vida milhões que de... não baixaria, né, de uma forma geral. Oi? Custo Desculpa, de não vida, entendi. custo de vida de uma forma geral que ainda estaria caro e complicado para Sim, muita gente. também tem essa justificativa, mas assim, comparando ao período anterior, de alto desemprego, inflação alta, os juros muito mais altos, enfim, em 2 anos esse quadro econômico parece ter ter melhorado. Mesmo assim, não está sendo suficiente para trazer a adesão desse grupo, né? E eu acho que isso é um ponto que tem que ser pensado. E o porquê? Será que só é a questão econômica, né? A gente tem que pensar também que nos últimos anos não foi só a questão econômica que elegeu um tipo Bolsonaro, né? A gente teve a economia, mas teve uma série de outras coisas, né? Então, assim, até que ponto essas outras questões da agenda conservadora, da agenda moral, de valores que não sejam ligados estritamente à questão econômica, eles estão afetando também o humor do eleitorado em relação ao governo Lula e à figura de Lula. Então, esse é um desafio para os próximos 2 anos, para não acontecer isso que você está falando. Esse mau humor gerar consequências eleitorais para possíveis candidatos ou o próprio Lula e trazer pessoas que venham com fórmulas mágicas e com um comportamento beligerante, como a gente viu nos últimos anos do governo Bolsonaro. Além dessa agenda econômica, da pauta de costumes, para a gente fechar nossa conversa, Carolina, quais outras políticas públicas você acredita que tem maior potencial de mobilizar atenções e embates aí rumo a 2026? Olha, quando você olha as pesquisas de percepção da população, acho que as coisas mais clássicas, emprego, inflação, enfim, saúde, são as que estão aparecendo cada vez mais, né? Corrupção ainda aparece, mas com um pouco mais de resistência que a gente viu nos anos Bolsonaro. Mas, assim, digamos que sistemas mais clássicos, né? Políticas públicas de educação, de emprego, de renda, de saúde, tendem, né, a ser bons temas para trazer os grupos para as suas plataformas, né? Mas a gente vê também que elas não têm sido suficientemente capazes de trazer aquele grupo que ainda resiste muito em torno de pautas que a gente ainda precisa desvendar e entender. Nós vimos recentemente, né, alguns embates em torno da questão de segurança pública. Parece que é um aspecto também que pode pegar, né, o governo tentando estabelecer uma agenda nacional, resistências de governadores. Sim, apesar de ser um tema
que não está entre esses mais clássicos, ele não aparece, digo mais clássicos que não aparecem primeiro na percepção da população. Já nos anos de 2016 em diante, ele teve mais proeminência. Mas, mesmo assim, é um tema importante no Brasil, né? E também importante na própria agenda dos governadores, né? Que deveriam também estar muito preocupados com isso, porque quem faz tem uma responsabilidade grande, não só o governo federal, nos seus próprios estados com as polícias militares. Então, afetaria não só o presidente, mas também os governadores ou os candidatos a governos. Carolina, muito obrigado por mais essa conversa conosco sobre a conjuntura política nacional. Muito obrigada a você e, assim, agradeço novamente o espaço, a oportunidade e fico à disposição. Grande abraço. Eu conversei com Carolina Botelho, cientista política e pesquisadora da UERJ. Falamos das repercussões do recente indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de dezenas de seus aliados nas investigações que apuram a tentativa de golpe de Estado no Brasil após as eleições de 2022. Dos desafios do governo Lula na relação com o Congresso e na conjuntura econômica. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.